realmente, né, não sei se vocês já acompanham, a lei ainda não está em vigor, mas como foi falado, tem muito do quadro consumirista, tem muito do próprio Marco Civil da Internet, tem muitas legislações que já garantem a aplicação de coisas que a nova lei vai trazer e vai regular. Então vocês já devem ter ouvido falar, já faz até algum tempo, o caso da Netshoes. Né? A Netshoes foi uma empresa que sofreu um problema de vazamento de dados, né, que comprometeu os dados pessoais dos clientes deles, né, e muito mais que uma penalidade que ele sofreu, que acabou sendo de R$500 mil, foi ridículo, mas só para vocês verem o acordo que eles fizeram com o Ministério Público, eles tiveram que gastar 2 milhões com o correio, avisando aos clientes que tinham sofrido vazamento de dados. E ainda mais, né? O valor 6 meses depois, eles tinham perdido 40% da base de clientes, e 1 ano depois eles acabaram vendidos a preço de, né, uma empresa de muito valor, acabou vendido a troco, né, a preço de banana, por causa dos efeitos de não respeitar. Então a nova economia justamente demanda esse respeito aos dados pessoais, né? Os dados pessoais são, por um lado, um motor muito grande das empresas de gerar negócio, mas que também, ou seja, pela própria empresa não o tratar de forma adequada, mesmo sem a gente pensar efetivamente na lei, pode trazer muitos problemas, né? E eu queria, então, agora convidar o professor Josmar, né? Ele vai trazer também aí pontos bastante interessantes sobre o tema aí e de aspectos de implementação da lei. Professor, obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Paulo Curtit e ao Dr. Evandro pelo convite para que eu estivesse aqui com vocês hoje, discutindo um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu estava imaginando qual seria o meu primeiro approach que eu iria fazer para pegar um gancho para começar essa palestra. Carlos, tinha que assistir de novo a sua palestra. Muitas empresas tinham que assistir de novo. Doutor Paulo, essas considerações que fizeste agora também é a mesma. Sabe por quê? Gente, vamos lá. Tudo isso que nós estamos vendo com relação à implementação da lei é muito bonito, certo? A empresa vai ficar um brinco, certo? Teoricamente, vamos falar assim. Mas uma pergunta, será que isso já não deveria estar pronto? Sim. A lei do compliance nasceu em 2013 e depois foi efetivada com um decreto em 2015. Não era para ficar na prateleira de nenhuma empresa, era para estar sendo efetivada na prática. Mas então não vou pelo amor, vou pela dor. Vou me proteger com relação à sanção. 50 milhões, vamos falar o seguinte, 2% do faturamento, é alto ou baixo esse valor? Extremamente alto. Quanto vale a sua imagem? O dado intangível da sua empresa, porque nós estamos vendo uma economia digital, na qual os dados, quando tratados, têm muito valor. Sabe quanto vale hoje, está estimado, não é o Josmar que está dizendo, são algumas consultorias internacionais, o valor de cada empresa, o valor intangível de cada empresa, 76% dela. Então, o valor de uma imagem arranhada, como foi essa que o Dr. Paulo colocou com relação ao Netshoes, é um exemplo disso, que faz com que uma empresa simplesmente ela desapareça. Enfim, eu vou conversar aqui com vocês hoje um pouquinho sobre a questão da implementação prática da Lei Geral de Proteção de Dados. Como eu já falei, nós estamos vivendo uma economia digital na qual os dados, quando tratados, possuem alto valor. Alto valor para quem? Pode ser para algumas pessoas que não sejam os titulares e, às vezes, contrário aos interesses desses titulares. E é por isso que surgiu a lei, para dar uma organizada, para criar uma regulamentação para como esses dados podem ser tratados. E da mesma forma, surgiu também a questão de proteger esses dados, uma vez que a lei exige que o controlador, no momento que ele está fazendo o controle desses dados pessoais que lhes são transferidos, ele faça tudo o que esteja ao seu dispor para protegê-los. E aí vem as questões associadas à segurança da informação, onde dados estão sendo coletados, né, por esses hackers, fazendo com que surjam casos de extorsão. Isso é uma questão
mundial, não é uma questão de Brasil, infelizmente vocês não vão ver aqui, em função dos números, mas existem já institutos internacionais fazendo a medida de quanto vale a informação, quanto vale a informação vazada, quanto vale uma informação que foi coletada de forma indevida. Só para vocês terem uma ideia, dados do ano de 2016, 17, 18? Não, 2019, é um relatório extremamente atual, apontam que 3 milhões, quase 4 milhões de dólares é o custo médio que uma corporação tem por episódio de violação de segurança. Não estou falando com sanções, estou falando com relação aos gastos para contenção, gastos para remediação, né? E gastos com o churn, com a migração desses clientes. Existem várias medições, enfim, eu tenho como passar isso aqui para vocês, depois vocês me adicionam no LinkedIn, pedem para mim e eu posso passar esse relatório aqui para vocês, que é o custo de custo de vazamentos de dados. Perfeito. Fazer a última palestra de um primeiro módulo é sempre bacana, né? Porque a gente vai fazer o seguinte, eu concordo com ele, com ela, concordo com tudo. Mas basicamente é assim, todos os nossos colegas aqui que trabalham conosco aqui na nossa comissão já mencionaram, e o tratamento de dados envolve toda e qualquer operação relacionada ao tratamento de dados, a pessoa identificada ou identificável, e é possível de ser feito segundo uma série de normas, uma série de respeitando-se uma série de normas e princípios legais. Algumas atenções, porém, têm que ser tomadas com relação a isso, né? Para o ponto de vista da implementação prática do nosso compliance com relação à lei. O primeiro deles, tempo para adequação. Pô, mas você está de sacanagem, daqui a um ano nós vamos fazer isso. Eu ouvi uma frase recentemente que diz o seguinte: o mundo só foi criado em 7 dias porque não existiu legado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. No dia 17 do ano que vem, a lei está valendo, bacana, show. Sabe aquele arquivo que vocês têm lá, debaixo de escada? Debaixo de escada todo mundo guarda o documento, né? Alguma coisa. Então, você vai ter base legal para manter esses arquivos? Não. Você vai ter base legal para guardar esses documentos lá? Não. Então, se eu não tenho base legal, eu posso tratar? Não. Não, eu não estou tratando, eu só estou guardando. É uma forma de tratamento de dados pessoais. Tá? É um complexo processo a interpretação da lei, porque é muito simples de ler a lei, muito simples. Vai interpretar e trazer isso para o seu modelo de negócio. Simples assim. Essa semana eu fui num congresso, estava lá um expositor falando o seguinte: nós abaixamos o absenteísmo para a sua empresa. Como que você faz isso? Nós monitoramos todos os medicamentos que eles compram, os seus funcionários compram, nós colamos um médico nesse seu funcionário, nós fazemos ligações para ele, ou por videoconferência, etc e tal. E a empresa sabe disso? Sabe, nós mandamos um relatório para o RH da empresa com relação a isso. Perfeito. E ele estava vendendo um tipo de serviço como esse. O modelo de negócios eventualmente vai ter que ser alterado de várias empresas também. Será que nós vamos ter tempo para isso? Talvez não. É um processo? Não, é uma jornada que uma vez começado, uma vez iniciado, não vai ter fim, porque tem que ser revisitado, tem que ser avaliado constantemente, tá? E deste processo, muito cuidado. A adequação aos requisitos legais é apenas uma das fases. De novo, envolvidas com o quê? Com a interpretação da lei. Muito cuidado com relação a isso, né? Isso traz uma série de desafios para as corporações. E o primeiro deles, vou assistir a sua palestra de novo, está gravado. O que é? Criação da cultura interna de proteção de dados e privacidade. Nós falamos muito aqui hoje de Europa. Vocês imaginem que essa é uma cultura já difundida na Europa. Vocês imaginam desde quando? Quando que começou isso aqui na Europa? 2000? 2010?
1970. Aonde? Alemanha, berço do nosso direito, né? Começou lá, foi espalhando, começou lá em 1970 em função do desenvolvimento da telemática. Aí em 1976 já era uma lei geral, eu falei geral, na Alemanha. Passou alguns outros países da Europa começaram a seguir. 1995, Diretiva 9546, já da Europa como um todo, era o quê? Uma lei que valia para todos os países do continente europeu. 1995. Segundo artigo da lei dizia que a proteção do dado pessoal é um direito do ser humano. Coisa que nós estamos agora, tem uma PEC que os advogados estão discutindo, né? Perfeito, exatamente isso. Ou seja, nós estamos muito atrasados. Só que nós vamos passar de um cenário completamente desregulado, especificamente, geralmente falando, para um extremamente macro regulado. Como que nós vamos fazer isso em um ano? Atenção, tá? Como eu já falei, a adequação dos modelos de negócios aos requisitos legais é extremamente necessária e tem que ser feita. E, como se não bastassem, existem leis setoriais. Ou seja, a LGPD não é maior nem menor do que qualquer uma de nenhum diploma jurídico vigente no país hoje. Ou seja, ela vai ter que ser harmonizada com toda e qualquer lei setorial. Ok? Isso vai trazer um grande choque de realidade do nosso país, né? Onde o acesso à informação, que hoje é vasto, basta sair debaixo da escada que você vai ver, que você vai ter acesso a uma série de informações, porque a lei não fala que a informação apenas digital. Sabe aquele documento que você tem? Tem uma série de, às vezes, de informações com dados pessoais sensíveis e inclusive de crianças e adolescentes. Ó, né? Calma, quem fez esse? É a primeira fase do luto. Tem mais 4, tá? Ou seja, esse acesso à informação vai ter que ser repensado, tá? Além disso, as políticas empresariais vão ter que ser claramente definidas e de conhecimento de todos os funcionários, como diria o Carlos aqui anteriormente, né? E contratos específicos, sejam internos, com cada um dos nossos colaboradores. Pô, você está falando de RH, vai dizer que RH também vai estar envolvido com isso. Claro, até o pescoço, né? E anualmente revisitados em função do compliance. Por quê? Caberá, o Dr. Jorge mencionou a dosimetria da pena, caberá ao controlador provar que ele fez tudo que estava ao seu dispor ser feito para evitar que um dado fosse vazado. Onde que ele vai falar isso para os seus funcionários? Nas políticas internas, nas quais tem que ser novamente revisitadas cada ano e os funcionários assinados. Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele deve, o que ele não deve, e se fizer coisa errada, pode assumir as consequências depois de um amplo uma ampla discussão e defesa do brigado, que é o contraditório também, né? Ok. Como que eu vou garantir isso? Exatamente assim, com as suas políticas internas e também com a utilização de boas práticas. E esse conjunto de políticas internas e disseminação de boas práticas, né, nós chamamos isso de governança de dados. Ou seja, toda e qualquer empresa tem que ter o seu processo de governança de dados pessoais. Todos os dados que nós estamos falando, nós estamos nos referindo a dados pessoais. E, gente, por favor, está aqui uma questão extremamente importante. Ah, beleza, eu vou fazer um processo de governança dos meus dados. No ciclo de vida da informação dentro da minha empresa. Josmar, que raio de ciclo de vida da informação é esse? Vamos lá. A lei é principiológica, é geral, mas a aplicação dela é específica. Ou seja, nós temos que ter formas corretas de fazer a coleta de informações
a utilização, o processamento dessa informação, a transferência interna ou externa desta informação, o armazenamento dela, definir o marco de término do armazenamento dessa informação e depois fazer o quê? Descarte. Gente, muita gente chega a analisar até o armazenamento. Tá? Agora, o descarte certificado para garantir que essa informação não vá ser mais utilizada. Né? Então, eu vou lá, vou deletar a informação lá no meu HD, jogo meu HD fora, tá tudo certo, né? Fala para um perito forense que você está fazendo isso, ele vai dar risada, né? E vai adorar os seus dados, né? Enfim, lá na minha empresa nós temos um perito forense. Não se preocupem, nós não damos sorvete de creme, nem alimentamos depois da meia-noite para virar um gremlin, né? Mas nós fizemos um trabalho aí com uma empresa, eles estavam analisando de um grande varejista que tinham feito a deleção, conforme uma das normas internacionais de informações, e passaram para ele e ele avaliou justamente todas essas informações e conseguiu passar um relatório para eles com nome, endereço, cartão de crédito, movimento que haviam sido feitos pelos seus funcionários ou pelos seus clientes. É muito séria essa questão, tá? Então, mas por que você está mostrando tudo isso aqui para mim, Josmar? Sabe por quê? Porque o processo de governança vai ter que ser feito exatamente em cada uma dessas fases aqui. Ou seja, existem ações específicas que precisam ser feitas em cada uma dessas fases. Por exemplo, na coleta. Coleta é uma fase crítica. Por quê? A partir dela é que os dados entram na empresa. E a partir dali que elas precisam ser monitoradas, né? Cada dado que entra na empresa tem que ter uma questãozinha simples. Consistência legal. Ou seja, tem que ter sido coletados de acordo com o quê? As bases legais e os princípios legais também. Passando para o meu usuário a clareza de que, olha, eu vou usar o seu dado, quanto tempo ele vai ficar comigo, como eu vou deletar, para ele ficar, essa transparência, ele tem que ser informado sobre isso também. Como eu falei, respeitando os princípios legais, eu tenho que fazer um ajuste na minha cultura de coleta dessas informações, que eu como coloco aqui, coletas oportunistas. O que são coletas oportunistas? Hoje a gente tem isso muito. Eu vou coletar um dado, só que eu não coleto um dado apenas, eu coleto a vida toda do meu cliente lá. Coleto tudo, tudo é meu, né? Não sei se eu vou usar, mas eu coleto. Posso fazer isso? Não mais vou poder fazer isso, né? E alguns deles, eu adoro essa expressão aqui, alguns dessas empresas utilizam esses dados que eles vêm coletando para enriquecimento de bases de dados, ou seja, eles fazem cruzamentos com bases de dados dos seus eventuais clientes, repassando para esses clientes os dados que eles têm lá armazenados. Gente, ninguém enriquece nada de ninguém, vai ficar muito pelo contrário, vai ficar pobrinho se isso aqui começar, se ele for pego com uma dessas, depois que a lei entrar em vigência. Por quê? Isso vai ser um crime, isso vai ser contrário à lei, né? Além disso, redução necessária das fontes de coletas de dados, eu não vou poder mais ter N fontes de entradas de dados na minha empresa, porque senão eu vou ficar louco. Ou eu vou ter que ter um sistema que vai monitorar muito bem cada uma dessas entradas, né? Ok? E outra, limite de acesso, como eu falei, à informação coletada. Bacana. Acabou, Josmar? Não, tem processamento. Como é que você usa essa informação internamente na sua empresa? Coletei um dado, está comigo, o dado é meu, eu posso usar esse dado para tudo que eu quiser? Resposta, não. Quando eu coletei esse dado, eu vou falar para o meu usuário, olha, eu vou coletar um dado seu, mas para essa finalidade específica, que vai ficar comigo durante tanto tempo, eu vou deletá-lo de tal forma. Ou seja, transparência, eu tenho que ter. Mas se eu for fazer mais alguma coisinha a mais com esse dado, você tem que pedir uma nova autorização, né?
Consistência com bases e princípios legais, como sempre, né? Processamento da informação sendo feito com documentos físicos ou eletrônicos, como nós falamos, não existe nenhuma diferença para a lei. Pessoal que tem arquivo celular dentro de arquivo, dá uma dor de cabeça danada, né? Um exemplo de uma multa com relação a isso, Josmar, na Europa, uma rede hoteleira, a mocinha no lobby do café da manhã se ausentou do lobby para colocar algumas pessoas, né, na sala de café da manhã. Alguém veio e fotografou a lista dos hóspedes do hotel. Isso vazou. 196 mil euros de multa. Uma multa baixa. Tá? Mas houve eu acredito que a multa foi baixa pecuniária. E a multa da imagem da rede hoteleira, como é que ficou? Cuidado, né? Os dados eletrônicos, onde eles estão, eles devem seguir políticas de TI com encriptação e devem ser anonimizados preferencialmente, a fim de que o controlador esteja tranquilo, esteja seguro, e existem ferramentas para isso, né? E uma questão importante, tem alguém aqui na área de RH? Bem-vindos. Todos os meios utilizados pelos seus colaboradores podem ser monitorados? Podem, desde que eles sejam avisados sobre isso. Por quê? Agora, eles vão estar lá na ponta tratando do quê? Do seu dado, correto? Olha a responsabilidade que você vai ter. Não se esqueçam da dosimetria. Se eu fiz tudo aquilo que eu tinha que ter feito, sido feito conforme a lei, avisei todo mundo, etc e tal, a minha responsabilidade pode ser diminuída pecuniariamente falando com relação a uma pena, uma sanção, tá? Legal. Como eu falei para vocês de cruzamentos de dados, eu preparei aqui um exemplo para vocês, bacana para a gente discutir essa questão. Salvo que existem zonas cinzentas e casos concretos devem ser levados ou trazidos à tona para que a discussão seja mais efetiva, correto? Perfeito. Então vamos lá. Tenho aqui um titular que eu coleto uma série de dados pessoais deles de forma correta, respeitando a lei, respeitando a base legal e o princípio legal. Perfeito. O que eu faço com isso? Cruzo esses dados com ferramentas de Big Data. Gero, consequentemente, dados, ou fabrico dados sobre esse meu titular aqui. Eu tinha bases legais específicas para essa coleta aqui, mas eu gerei esses dados aqui sobre o mesmo titular, ou seja, são dados pessoais, que eu só teria base legal para tratá-los se eu tivesse informado previamente esse titular de que eu iria fazer esse tipo de ação. Eu posso também falar sobre o legítimo interesse? Depende, casos concretos a serem analisados. Então, assim, a análise multidisciplinar de cada um dos casos é importantíssima ser feita também. Perfeito. Com relação à transferência, então, desses meus dados, uma vez eu coleto, eu vou transferir internamente a minha empresa, ou de cada um dos departamentos para o meu arquivo, ou até mesmo transferências externas, né? Do meu controlador para o meu operador, a minha empresa que recebe esses dados, esses meus dados. Perfeito. Gente, tem aqui um link para o que aconteceu na Europa. Primeiro dia de vigência do GDPR, as empresas contratantes quebraram contratos com empresas terceiras que não estavam em conformidade com a lei, para evitar o quê? Que elas fossem também penalizadas de alguma forma por um eventual episódio de violação de segurança. E isso é amarrado hoje como? Através de revisão dos contratos, né? Que incluem revisão no período de tempo para os tratamentos de dados pelos meus operadores, ou seja, eu estou te passando um dado, cuidado RH com isso. Já pensou
Vocês de RH já pensaram na questão de terceirização de folha de pagamento? Olha que bacana. Né? Olha aqui que é dor de cabeça com relação aqui. Benefícios. Benefícios saúde. Conar acabou 2 dias atrás. A minha preocupação de todo o setor com relação a isso. Gigante. Tá? E para isso eu tenho que definir a forma pela qual eles vão ser também tratados, até quando, de que forma vão ser descartados, e inclusive já se está sim, a minha empresa, por exemplo, já faz isso, questão de due diligence, onde nós visitamos a mando do controlador operadores justamente para verificar como que eles estão tratando o dado pessoal que ele é transferido. Tá? Nesse contrato também nós temos que falar sobre responsabilidades e responsabilizações legais em função disso e trocarmos informações, definirmos a forma com a qual esses dados vão ser utilizados, inclusive para eventuais compartilhamentos. Legal. Transferências de dados podem ser internacionais também, mas como o Dr. Jorge já bem mencionou, não vou mais me alongar nesse tema, porém com relação a uma observação. Será que todas as empresas usam transferência internacional de dados? Não, eu não uso, Josmar, eu não quero nem saber desse negócio de transferência internacional de dados. Sério? Onde estão os seus dados? Na nuvem. Qual é o seu e-mail? Alguma coisa @gmail. Adivinha onde estão os seus dados? Na nuvem. Enfim. Já levantaram uma plaquinha aqui de 2 minutos. Eu vou ficar até de costas para não ver a outra. Armazenamento dos dados. Bom, é outra questão bastante importante que deve ser considerada. Principalmente que eles se apresentam em diferentes tipos de mídia. Mídia papel, mídia eletrônica ou armazenados dentro de data centers, né? Devem ser feitos os acessos a esses dados eletrônicos segundo as políticas internas de TI e eu vou falar bem devagarinho, gente. Cuidado com acessos indevidos a esses dados. Ou seja, toda a política interna de segurança da informação com relação ao acesso a esses dados tem que ser revista, né? Informações podem estar presentes nas nuvens desde que sejam respeitadas as restrições para transferência desses dados internacionalmente, com a vigilância sempre constante, né, de acesso a locais onde estão armazenados esses dados. Tá? No término do período de armazenamento desses dados, deve ser respeitado porque eu não vou tratar esses dados para sempre. Existem situações nas quais a finalidade para o tratamento já foi atingida. Quando chega o quê? Quando a finalidade é atingida, a lei diz que ele tem que ser encerrado. Acabou, não tem mais a finalidade, não tem mais por que fazer o tratamento de dados, né? Quando se atingir o final do período de tratamento, quando houver a revogação do consentimento pelo titular, e isso aqui, gente, isso aqui está causando uma judicialização com relação a esses temas internacionalmente, lá na Europa, inclusive, né? Uma série de pessoas se reúnem e chegam com uma empresa e falam o seguinte: exclui todos os meus dados. Alguém de TI aqui pode imaginar como que isso vai afetar essa empresa, né? Ou até mesmo quando houver determinação da autoridade nacional. E aí tem que ser feitos os descartes. Desculpem que está escuro, mas o descarte tem que ser feito no término dos tratamentos ou quando houver revogação desses consentimentos ou ausência dessas hipóteses que legitimam esses seus tratamentos, como nós já falamos. Bacana. Agora, e se tudo isso que nós mencionamos aqui não funcionar, ou melhor, vamos lá, nós estamos nos protegendo, nós estamos seguindo a lei bonitinho, só que acontecem casos de incidentes de violação de segurança. Existe alguma coisa chamada-se de Zero Day Attack. A área técnica fala o seguinte: é um novo vírus, uma nova forma que aquela galera fica pensando de como atacar. Eles conseguem atacar baseado-se nisso.
Nesse sentido, eu, como controlador dos dados, e a lei exige isso, tenho que estar preparado para lidar com essas situações de gestão de crise, certo? E nessa gestão de crise, eu tenho que ter dois objetivos. Primeiro, identificação das causas raízes, e as causas raízes não estão associadas a hackers apenas. Hackers são responsáveis por, dados de 2019, 51% dos episódios de violação de segurança. Existem mais dois tipos de episódios relacionados com a falha sistêmica e imperícia na lide com os dados. Por isso que nós falamos que existem dois tipos de empresas, aquelas que já sofreram ataques cibernéticos ou que já sofreram vazamentos e aquelas que vão sofrer, né? É uma situação bastante clara. E quando isso acontecer, eu tenho que estar preparado para identificar as causas raízes, minimizar os impactos e retomar o quê? A tranquilidade e a normalidade dentro dos meus processos. E depois que isso for feito, eu tenho que participar de uma área analítica. E a lei exige que você faça isso, onde vai publicizar ou vai informar a autoridade. O que está acontecendo? O que aconteceu? Qual foi o prejuízo causado para os titulares de dados? Né? Quantos foram atacados? Enfim, uma série de situações nesse sentido. Tá? Finalizando, gente, vou ficar de costas, né? É possível fazer um plano de implementação da lei? Sim. A gente fala tanto em palestras, fala tanto, já vê tantos em eventos. Basicamente, e eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês, um exemplo de processo de mapeamento de dados que foi feito pelo Dr. João Pérez, que aqui está, pelo Dr. Paulo Purkett e por mim, na Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, que fizemos esse estudo e levamos para a Casa Civil, tá? Subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil. E levamos com uma pergunta: será que o mercado está preparado para isso? Né? Ou seja, o que nós devemos fazer? Primeiramente, fazer um mapeamento desses dados pessoais que são tratados por todas essas corporações, associando-os com bases e princípios legais, identificando e priorizando os riscos, tomando as ações necessárias para mitigar esses riscos, fazendo o quê? A catequização periódica, não são treinamentos, né, periódicos, e depois fazendo a monitoramento constante, usando método, estratégia, propósitos específicos, dizendo-se e falando-se e forçando-se isso. A negativa da impossibilidade não significa que esses processos sejam irrelevantes. E está aqui um processo desses que eu mostrei, que nós fizemos, tá? Eu estou longe de querer que vocês enxerguem o que está escrito aqui, mas esse é um processo que foi feito pela nossa empresa, a nossa empresa, que é a Conformidades, ela participou desse processo juntamente lá com a nossa comissão na Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, e onde nós, seguindo a letra fria da lei, identificamos todas as fases pelas quais tem que passar um currículo, desde que ele entre na empresa até o momento que ele é descartado. Não estão presentes todas as fases aqui, porque não tínhamos mais espaço na página para mencionar. São mais, aqui eu tenho 30 fases até aqui, mas são muito mais do que isso. Enfim, as dúvidas nós vamos falar já. Não se esqueçam, pessoal, a lei não está aí para ser reclamada, para prejudicar ninguém. A lei é uma lei que reforça as questões de compliance. Quem não estiver adequado a essa lei, com certeza vai ser afetado por ela, tá? Ministério Público, antes de finalizar, eu quero fazer aqui um testemunho. Será que nós, como país, estamos preparados para implementar essa lei? Ministério Público, Ministério da Economia e Casa Civil, onde reside temporariamente a nossa autoridade, será que está preparado? Resposta: 100% preparado e muito especializados com relação a isso. Gente, eu cheguei a falar com os escribas da lei, que foram as pessoas que escreveram essa lei, tirando algumas dúvidas com eles, em cima desse exemplo aqui, inclusive. Eu não precisei explicar um minuto esse exemplo, eles entenderam direitinho. São pessoas que estão muito bem preparadas para isso, tá? Ou seja, Ministério Público do Distrito Federal e Território já está aplicando, Dr. Frederico Membergs, herói, com toda
tem todo o preparo, está exigindo que as empresas se preparem para isso, ou seja, a lei não vai pegar, a lei já pegou. Muito obrigado mais uma vez, desculpem pelo tempo que eu atrapalhei.